Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a você que nos acompanha no nosso canal Santuário em Casa. Hoje, despertar com a Palavra de Deus, despertar com Madre Leônia. Neste domingo, aqui no Brasil, celebramos a solenidade de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso país. E vamos, antes de mais nada, curta, deixa o seu like e compartilhe. Coloque a sua intenção de oração para este dia, para esse momento de oração. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vamos ouvir a página do Diário da Serva de Deus, Madre Leônia, do dia 30 de agosto de 1975. Maria é a nossa santificação. É a vontade de Deus que nos santifiquemos com a ajuda de Jesus e de Maria. Para praticar a virtude, nós temos a necessidade de Maria, porque somente Maria achou graça junto de Deus. Maria é o templo da Santíssima Trindade, é o sacrário do Deus vivo. Feliz a alma a qual o Espírito Santo revela o segredo de Maria e lhe abre este jardim fechado para entrar nesta fonte transbordante de água viva e dela beber. Esta alma encontrará em Maria tão somente Deus. A devoção a Maria representa um dos meios principais para realizar a união com o nosso Senhor. É o caminho mais fácil, mais breve, mais perfeito e mais seguro. Caminho fácil. Maria é o caminho que Jesus escolheu vindo a nós. Caminho breve, porque nele não nos perdemos e por ele caminhamos seguros. Por Maria, chegamos em poucos anos à plenitude da idade de Jesus. Caminho perfeito, porque Maria é a mais santa de todas as criaturas. E caminho seguro, porque a missão de Maria é conduzir-nos a Jesus. Por Maria a Jesus, Leônia de Jesus e de Maria. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo, São João, capítulo 2, nos versículos de 1 a 11. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Quando o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isso a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que eles vos disseram." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas d'água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles o levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha se transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Disse a mãe de Jesus aos serventes: "Fazei tudo o que ele disser."
as bodas de Caná, Jesus se manifesta aos apóstolos, a todas aquelas pessoas que estavam na festa desse casamento. Ele transforma a água em vinho. É o seu primeiro sinal. E João conclui no último versículo, dizendo que os discípulos creram nele. O sinal concreto para que os apóstolos, os discípulos, pudessem perceber a grandeza daquele homem que estava chamando, que estava pregando, anunciando o reino, com um convite à conversão. E ele não deixou os noivos passarem vergonha. A pedido de Maria, ele transforma a água em vinho. E foi a abundância do vinho, porque eram 6 talhas. Cada talha mais ou menos 100 litros. Imagine 600 litros de vinho. Era a abundância de vinho. E o milagre que aconteceu no dia que os 3 pescadores pescaram o corpo de Nossa Senhora e depois a cabeça e depois lançaram as redes, também foi a abundância de peixes. Deus se manifesta assim na nossa vida, com a abundância de graças a cada instante da nossa vida. É nós sabermos perceber quando Ele passa, quando a graça atua em nós, quando Ele se manifesta no mais profundo do nosso coração. E Ele quer que a gente perceba. A Madre Leônia escreveu assim: daí se vê qual é o melhor modo de praticar o espírito da infância espiritual, tanto inculcado por Santa Teresa do Menino Jesus. Qual seja o abandono total nos braços de Maria, como um filho nos braços da sua mãe. Por isso que ela está assim, ó, de mãozinha posta, pedindo para que nós também estejamos em atitude de oração, debruçar-se no seu colo, pedir a ela a sua proteção, pedir a Madre Leônia que interceda por nós, que nos ajude a sermos pessoas melhores, que percebamos quão é grande o nosso Deus, quanto Ele se manifesta na nossa vida, quanto é abundância o seu amor para com a humanidade. E Madre Leônia escreve ainda assim nessa página: caminho fácil. Maria é o caminho que Jesus escolheu vindo a nós. Por isso que é ela que vai até ele e diz assim: eles não têm mais vinho. Mesmo que Jesus tenha dito que não tinha nada a ver com os... Ele era convidado da festa. Mas ela vai lá no servente e diz: faça tudo o que ele disser. E eles obedeceram. Encheram as talhas de água. Eles poderiam ter dito: para que tanta água? Todo mundo já fez o rito de purificação. Não precisa de água. Mas não. Eles encheram até a borda do melhor vinho. Pensamos na graça de experimentar esse vinho novo, a graça de ter Jesus no mais íntimo do nosso coração. Que o seu Espírito fecunde a nossa vida e transforme o nosso interior para que os nossos gestos, as nossas atitudes sejam também melhores. E comunique o que? O amor de Deus para conosco. Comunique que Jesus veio salvar a humanidade. Ele não veio só para transformar aquela água em vinho, mas para renovar a boa nova. Começa o novo. Tudo que era velho com aquelas talhas da purificação passou. Agora é a novidade do Filho de Deus, que nos ama e quer que nós o sigamos. Fazendo o quê? Coisas simples, aquilo que nós já fazemos todos os dias, mas com amor, com generosidade e com a alegria. Que a serva de Deus, Madre Leônia, nos ensine a sermos pessoas boas, nos ensine a sermos pessoas santas.
Obrigada a você que nos acompanha no nosso canal Santuário em Casa. Obrigada a você que é devoto da serva de Deus, Madre Leônia, que apresenta, coloca a sua intenção de oração, pede a intercessão e pede, sobretudo, a graça da sua beatificação. Continue compartilhando com seus amigos e familiares e deixe nos comentários a sua intenção de oração para que possamos colocar aqui no túmulo da serva de Deus, Madre Leônia. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Abençoada semana.